Louvado seja Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Que maravilha. Meus amados, aqueles que puderem, abram suas Bíblias comigo, por favor. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. No capítulo de número 24, leremos a partir do versículo de número 1. E ao passo em que você procura, eu quero aqui externar a minha gratidão a Deus, porquanto até aqui o Senhor tem nos ajudado. Trago comigo a saudação com a paz do Senhor Jesus Cristo, por parte da minha liderança, meu amado pastor Alexander Rodrigues, o qual vos envia um forte abraço, em especial ao nosso amado pastor João Barbosa, que é o nosso pastor setorial, bem como, copiosamente, o nosso amado pastor Valdir, nosso amado presbítero Jefferson, que são os nossos coordenadores. Que Deus continue vos abençoando. Muito obrigado por este nobre e honroso convite. Me sinto deveras alegre. Quero fazer menção acerca da vida da minha esposa, que me acompanha. Que Deus continue te abençoando, filha. Louvado seja Deus, da esposa do nosso amado presbítero Jefferson, cujo nome é Tassiane. Tassiane, coisa chique, gente chique, tem até nome diferente. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Mas quem está feliz com Jesus, fala glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Quero também louvar a Deus pela tua vida, por esta mocidade. Coisa linda é nós vermos jovens interessados em crescerem na graça e no conhecimento, sobretudo em uma noite fria como essa. Então, os irmãos que já chegaram aqui são todos vencedores, e os que estão a caminho, nós vamos interceder para que possam chegar. Amém? Todavia, quem já achou Mateus capítulo 24, a partir do versículo de número 1, diga assim: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Graças a Deus. Vai sim, em nome de Jesus. Mateus 24, a partir do versículo de número 1, escrito assim está: ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando são ou quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim seja, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então serei entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de escandalizar e trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Amém? Dando glória a Deus com aleluia, você pode tomar o seu assento nessa noite. Haja vista que bom é crescer na graça, como também no conhecimento. É interessante mencionar que, por vezes, a Bíblia vai fazer menção acerca da importância de nós adquirirmos conhecimento acerca das Sagradas Escrituras. Porquanto Deus vai agora usar a boca do profeta Oséias, ainda no contexto veterotestamentário, dizendo que, por lhe faltar o conhecimento, o povo é destruído. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois bem, partindo deste princípio, aqui o meu coração está totalmente voltado para o interesse de juntos, nessa noite, podermos nos aprofundar, ou pelo menos de forma mais sucinta, porém não menos contundente, podermos
entender acerca da importância dos sinais do fim. Isso porque Jesus Cristo agora, ele está junto com os seus discípulos, e ele vai conversar com os mesmos, haja vista que eles estão olhando para o templo, para a construção do templo, e estão todos maravilhados com as edificações do mesmo. Todavia, Jesus Cristo, percebendo tal acontecimento, vai abrir a sua boca e vai dizer o seguinte: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não restará pedra sobre pedra. E isso fez com que essa informação chegasse, soasse aos ouvidos dos discípulos como algo terrível, como algo temeroso. Em um segundo tempo, agora já no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo está, como de costume, acompanhado dos seus discípulos, e eles vão novamente lhes fazer uma pergunta, dizendo o seguinte: quando é que isso vai acontecer? E que sinais que haverão de aparecer e que vão trazer para nós a evidência da sua vinda? Então Jesus Cristo aqui, de uma forma muito sucinta e não menos contundente, vai abrir-lhes, pois, o entendimento acerca dos sinais que evidenciariam a sua volta. Perfeito? Mas antes de falarmos acerca do princípio das dores, antes de falarmos acerca dos sinais do fim, é importante mencionarmos o seguinte, que nós precisamos ter em nossa mente e em nosso coração o real estado do homem, o real estado da igreja. Precisamos compreender a importância do sacrifício vicário. Precisamos entender a real importância de termos entregue as nossas vidas para o Senhor Jesus Cristo e como devemos nos portar para que então possamos nos encontrar preparados para aquele grande dia, ou sobretudo, se de repente o arrebatamento for individual. Mas, pastor Marcos, o senhor quer chegar aonde? Se de repente, hoje, eu e você tivermos o fim das nossas vidas. Haja vista que o salmista vai dizer que a vida do homem nada mais é do que um sopro, ou conto ligeiro. E eu gosto muito do verso de Tiago 4,14, na parte B, que vai dizer o seguinte: que é a vossa vida, senão um vapor ou uma fumaça que sobe e logo se espalha. Significando que eu tenho certeza que eu estou aqui agora, mas eu não posso lhe garantir que eu estarei aqui amanhã. Por isso, necessário é que nós aproveitemos o tempo em que nós estamos vivos. Necessário é que nós aproveitemos o tempo em que nós temos ainda a condição de nos aperfeiçoarmos. Necessário é que aproveitemos a oportunidade que o Senhor Jesus Cristo nos concede para que possamos nos aproximar dele. Trago comigo, pois, uma máxima: de quanto mais nós conheçamos ou conhecermos o Senhor Jesus Cristo, mais parecido com ele nós estaremos e nós seremos. Não é assim, meu amado Luiz Gabriel? Bem como, quanto mais parecidos com ele nós fomos, mais cheio dele nós seremos. E quanto mais cheio deles nós estivermos, mais vazio de nós estaremos, significando que o Espírito Santo achará em mim e em você mais liberdade para trabalhar, para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Ela é boa, perfeita e agradável. Por isso eu gostaria de iniciar a minha fala falando sobre isso, que é necessário que nós aproveitemos o tempo em que nós estamos vivos, porque nós não temos o controle, nós não temos como saber quanto tempo estaremos ainda com essa oportunidade. Só quem entendeu, fala amém. Perfeito. Então, meus amores, posto isso, eu vos chamo agora a atenção para o seguinte dado. Qual é o problema que se encontra na humanidade, fazendo com que a vida do homem tenha prazo de validade? Haja vista que no início não foi assim. Haja vista que o homem não foi criado, não foi feito para ser encontrado assim. Por quê? Porque Deus agora vai constituir para si um amigo, sem entrarmos nos méritos e na história da criação, porque o tempo nos faltará. Todavia, é bem verdade que Adão existe, é bem verdade que Deus sopra nas suas narinas o sopro de vida, o fôlego de vida, e ele agora tem a oportunidade de conversar com Deus todos os dias, na viração do dia, pelo que alguém vai dizer: qual a explicação ou qual o fundamento da conversa de Deus para com seu amigo Adão? Haja vista que Deus sabe do ontem, sabe do agora e sabe do depois. Mas algo aqui me chama muito a atenção, meus amores, porque Deus constituiu para si um amigo. Então, agrada ao coração de Deus ouvir a voz do seu amigo. Isso daqui é muito interessante, sabe por quê? Porque nós vivemos dias em que muitos jovens, muitos obreiros, muitos crentes reclamam que Deus não fala mais com ele. Reclamam que não ouvem mais a voz de Deus.
reclamam que não sentem mais a presença de Deus. Todavia, algo aqui me chama a atenção, porque talvez não seja Deus que não fale, mas talvez seja eu e você que não puxamos conversa com Ele já há algum tempo. Talvez seja eu e você que não despertamos mais a atenção dele, como era nosso costume nos primórdios. Talvez seja eu e você que já não damos a mesma importância para o relacionamento que ele estabeleceu comigo e contigo. Por isso eu quero ser, ainda que é verdade que se trata pois de uma palestra, mas eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a glória de Deus aqui, eu consigo entender que Deus está falando para mim e para mais alguém. É tempo de nós aprimorarmos o nosso relacionamento. Perfeito. Então eu consigo entender aqui, meus amores, que o problema que está estabelecido na humanidade, considerando o tronco embrionário encontrado em Adão e Eva, é o pecado. E nós aprendemos que a palavra pecado significa errar o alvo. E isso vai suscitar uma pergunta: o que, pois, seria o alvo? Está escrito, meus pastores, lá em Hebreus 12:2, olhando para o alvo, Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Então isso aqui já vai me chamar a atenção para o seguinte, porque Jesus Cristo está me chamando e está te chamando para um relacionamento. Ele está dizendo: se você tem saudade de mim, mais saudade eu tenho de você. Jesus Cristo está dizendo para mim e para mais alguém: é tempo de nós nos aproximarmos, porque Jesus Cristo está dizendo para alguém: venha para mais perto, porque tem coisa boa, tem coisas gloriosas para eu realizar na tua vida nesse tempo presente. Jesus Cristo não está dizendo daqui a pouco, Jesus Cristo não está dizendo ontem, Jesus Cristo está dizendo: a oportunidade é agora. O céu está aberto sobre esta congregação agora, o céu está aberto sobre a tua cabeça, sobre a minha cabeça agora. Então a pergunta é: como é que nós vamos valorizar este momento? Cabe a mim e cabe a você. Quem entendeu, fala amém. O problema que está estabelecido, que está posto na humanidade, chama-se pecado. E o pecado traz consigo um brinde chamado morte. Haja vista que agora o homem tem que aproveitar o tempo em que ele está vivo sobre a face da terra, para que ele possa se reconciliar com Deus. Mas lá em Gênesis 3,15 nós conhecemos o proto-evangelho, onde ali existe a primeira profecia messiânica, o primeiro anúncio acerca da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual vem se cumprir na plenitude dos tempos, onde João vai agora estabelecer essa verdade dizendo o seguinte: no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá no versículo 14, ele vai dizer o seguinte: o verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de justiça e de verdade, significando que Deus, observando essa situação, vendo que o seu amigo estava longe, e aqueles, pois, que herdariam a natureza pecaminosa, longe também se manteriam, Deus agora vai estabelecer algo: está longe, mas isso é por pouco tempo, porque eu vou te trazer para perto, porque eu vou te trazer mais para perto, porque eu faço questão que você esteja perto. E Deus não só quer estar perto, Deus não só quer que nós estejamos perto, Ele vai além. Ele vai além, porque, aleluia, Ele quer fazer de mim e de você templo e morada do Espírito Santo. Há quem diga: Jesus quer passar, Jesus quer dar uma passada. Eu vou além, eu vou dizer: Ele não quer dar uma passada, Ele quer chegar para ficar. E onde Ele chega para ficar, tudo muda, nada fica do mesmo jeito. Escrito está: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Só quem sente a beleza da nova criatura. Eu te convido a levantar a tua mão, jovem, e com o teu coração cheio de gratidão, dá aquele glória, aquele aleluia que vem lá da tua alma, pelo simples fato de você ser quem você é, pelo que Ele é na tua vida. E então nós entendemos: perto estamos dEle. Isso me alegra, minha esposa Débora, sabe por quê? Porque em dias em que muitos estão em pleno desespero, em dias em que muitos desistiram, em dias em que muitos já não acreditam, não tem mais um fio de esperança, Jesus Cristo te levantou para dizer: vem mais para perto, porque tem coisa melhor para chegar. Alguém aqui precisa entender que tem uma multidão olhando para você. Portanto, se você parar, a multidão também para. Tem uma multidão olhando para você e está dizendo o seguinte: quando eu crescer eu quero ser igual ele, quando eu crescer eu quero ser igual ela. Portanto, se você parar, eles vão parar também. E quem sabe o estado em que você chegou aqui, quem sabe a forma com que você chegou aqui, quem sabe isso em algum momento passou em sua mente e em seu coração.
Mas eu quero ser não somente palestrante, mas eu quero ser profeta de Deus para a vida de alguém nessa noite. E dizer o seguinte, te lembrar o seguinte, aquele que prometeu, ele é fiel para aperfeiçoar e para cumprir a obra e a promessa que ele iniciou na sua vida. Só quem entendeu, adore a Deus do jeito que você quiser e que você puder. Deus estabelecendo, pois, esse plano, vai manifestar-se, pois, como Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 6, dizendo que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, para que então padecesse, sofresse. Mas só que eu vou me lembrar que a Escritura está, mas ele suportou a cruz, suportou a ignomínia, pelo que Deus o exaltou, e ele está à destra do Eterno, de onde de lá ele estabelece um novo tempo para a minha e para a sua vida. Muito bem. A pergunta que se faz agora é a seguinte: por que Jesus Cristo, sendo Deus, ele se faria homem? Por que Deus, sendo Deus, ele se vestiria de um tabernáculo de carne, para que, pois, estivesse sujeito a tudo o que nós sujeitos estamos? Se o problema que está estabelecido na humanidade é o pecado, Jesus Cristo tem dois objetivos. Deus tem dois objetivos: vencer o pecado e a morte. Jesus Cristo venceu o pecado, porque nele não foi achado culpa. E se o salário do pecado é a morte, e Jesus Cristo morreu, explicado está porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós podemos aqui entender a importância do sangue do Cordeiro. Sabe por quê? Segundo o contexto veterotestamentário, era uma vida por outra vida, era um animal por pessoa. Então aqui eu consigo entender agora, observando um cenário, quando o primo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a saber João, chamado o Batista, está ali às margens do Rio Jordão, e está trazendo os pecadores que se arrependiam para descerem as águas do batismo. Só que ele olha para os fariseus, ele olha para aqueles que negam, aleluia, o arrependimento, e ele olha para essas pessoas e chama-os de uma forma um tanto quanto rude, dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a não temer a ira vindoura? Porém agora se aproxima o outro homem, e eu quero ser um pouquinho mais específico, se aproxima o outro 100% homem e 100% Deus. E quando João levanta a tua vista e ele vê aquele homem chegando, logo ele brada dizendo, usando também uma outra metáfora de animal, mas ele não fala víbora, ele não fala cobra, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está deixando claro, o problema que está estabelecido acaba nele, o problema que está em mim, que está em você, é nele que nós alcançamos libertação, que nós alcançamos vida diante do nosso arrependimento, simbolizado nas águas dos batismos, dizendo que o homem morre para o mundo, renasce para Deus. Necessário é nascer de novo. Posto isso, eu consigo entender a importância do sangue. Posto isso, eu consigo entender como eu devo valorizar o sangue. Porque é pelo sangue do Cordeiro de Deus que nós alcançamos perdão do nosso pecado. Entenda que antes de Jesus não existia perdão para o pecado. O perdão foi trazido por Jesus. Sem Jesus não há perdão. Sem Jesus não há segunda chance. Sem Jesus não tem como. Porque o pecado era encoberto. Em Jesus ele é purificado. Ainda que as vossas vestes estejam negras como a escarlata, pelo sangue do Cordeiro, vós sereis achados brancos como a lã e alvos como a neve. Em dias em que muitos estão perdendo a paciência, porquanto já não têm paz, porquanto estão distantes, estão sem o verdadeiro encontro com Cristo, e estão tomando medidas descabidas, não estão tendo mais controle sobre as suas próprias vidas, e por isso entram em desespero. Jesus Cristo me traz aqui, Jesus Cristo te traz aqui para dizer: com você não, para você não, para você não, porque você está perto, e eu sou Deus de longe, sou Deus de
perto também e te levanto como uma referência para esses que estão desesperados possam achar a água que eles não têm na sua vida. Quem está entendendo o que Jesus está falando? Eu te levanto como uma fonte para aqueles que têm sede. Temos essa oportunidade, temos esse privilégio. Pois bem, passando pois o tempo, eu gostaria que nós tivéssemos pelo menos 3 anos para falar sobre isso daqui. Mas o tempo, já tomei a metade dele. Só que o que me chama a atenção aqui, santos, é o seguinte. Jesus Cristo, ele está conversando agora com seus discípulos e ele vai trazer à tona um alerta, falando o quê? Primeiro, eu estou convosco, mas é por pouco tempo, porque eu voltarei para o Pai. Mas ele deixa aqui uma mensagem que vai trazer esperança aos nossos corações, dizendo: mas não vos deixarei órfão, vos enviarei outro Consolador, o qual vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. E é esse que vai cumprir a promessa, é esse que vai trazer sobre vocês virtudes, para que a obra que eu iniciei tenha continuidade na vossa vida. Então semeeis testemunhas, a partir de Jerusalém até os confins da terra, chegando aos nossos dias, aqui no setor de Cidade Ademar, onde Deus conta comigo e conta contigo. Deus pode contar contigo ainda? Deus pode acreditar em você ainda? Se Deus perguntar para você, o que você tem para me oferecer, qual seria a sua resposta agora? Posto que Jesus Cristo está dizendo, o que você tem para oferecer, nessa noite, pelo poder e pelo peso dessa palavra, nós vamos multiplicar essa riqueza. Quem acredita nisso? Muito bem. Considerando, pois, que Jesus está preocupado com essa situação, porque Jesus não invade, Jesus não força, Jesus Cristo está disposto a receber o homem como ele é, mas para que na sua presença ele seja transformado, mas também sabendo que o fim está próximo, vai trazer, pois, esse alerta para os discípulos, dizendo: o princípio das dores está para chegar. E ele vai trazer uma metáfora da seguinte maneira: semelhante à mulher que sente dores de parto, e pelas suas contrações, ela logo tem certeza que próximo está, perto está, um dia em que o seu filho virá. Assim também temos que estar apercebidos acerca dos sinais dos acontecimentos. Pelo que agora Jesus Cristo, pelo texto que nós acabamos de ler, o qual pode ser encontrado em Mateus 24, Lucas 21, bem como Marcos 13, também acharemos em Daniel, também acharemos em 2 Timóteo, nós vamos entender que Jesus Cristo está falando de algo muito sério. Jesus Cristo está dizendo que nos nossos dias sobreviriam dias trabalhosos, dias difíceis. Jesus Cristo está dizendo o seguinte, que nos nossos dias muitos apostatariam da fé, muitos desistiriam. Jesus Cristo está dizendo que o amor de muitos esfriará, e a iniquidade vai se multiplicar. Jesus Cristo está dizendo, em outras palavras, eu sei que vai ser difícil, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Trazendo, pois, à tona essa questão dos sinais, trazendo, pois, à tona a questão dos acontecimentos que debaixo dos nossos narizes estão e diante dos nossos olhos se apresentam, aleluia, evidenciando que o rei está às portas e necessário é que nós estejamos no centro da sua atenção e na palma da tua mão. Necessário é que nós venhamos nos lembrar que escrito está: bem-aventurado o servo que quando o seu Senhor voltar lhe encontrar desta maneira. Precisamos considerar o seguinte: Jesus Cristo vai falar acerca de realidades que estão patentes aos nossos olhos nos nossos dias. E quem está interessado em ouvir, fala amém. Primeiro, Jesus Cristo vai falar acerca do surgimento de falsos cristos, isso é, pessoas se dizendo salvadoras do mundo. Não é de agora que isso vem acontecendo. Não é de agora que um ou outro se apresentando como Cristo, como Messias. Não é de agora que muitos estão chamando para si a atenção. Mas só que Jesus Cristo vai deixar muito claro dizendo: estejais, pois, apercebidos, para que não vos engane. Existe
algo que nós deixamos de lado, que nós muitas vezes desprezamos, porquanto nós observamos e desejamos muitos dons. Mas existe um que é de suma importância para mim e para a sua vida, jovem, que é o dom de discernir os espíritos. Ou seja, nós vamos ter a capacidade em Deus de saber quando Ele está e quando Ele não está. E então nós não seremos achados entre os enganados, porque se possível for, até os escolhidos serão levados nessa multidão. Mais uma vez mais eu quero ser profeta de Deus para a vida de alguém e dizer o seguinte: ao passo em que essa mensagem, ao passo em que essa palestra está sendo aqui palestrada, o Espírito Santo acha liberdade para trabalhar na vida de alguém aqui, abrir o seu entendimento e lhe conceder esse dom de suma importância para que você também se ache apercebido e não seja enganado e seja usado como um farol neste mar escuro para quantas pessoas que estão longe da presença de Deus. Só quem entendeu e deseja, me ajude falando amém. Jesus Cristo vai falar acerca de guerras e rumores de guerra. Muitos vão observar a história da humanidade e vão se deparar com muitos embates de nações contra nações, reinos contra reinos. E muitos se levantaram para dizer que aquela era a última hora, que aquela era a última batalha, que aquele era aquele último momento, dada a circunstância catastrófica que tomou todo o ambiente. Só que Jesus Cristo vai deixar muito claro: ainda não é o fim. Outro dado que vai me chamar e te chamar a atenção também é o seguinte: haverão fomes e pestes. Nós estamos, pois, vivendo dias em que a gente não precisa ir muito longe. Você não precisa mais sequer ligar a TV. Você tem na palma da tua mão, no seu celular, informações acerca de pessoas que nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui com a mão para cima, dando glória a Deus e aleluia, tem gente morrendo de fome. E a gente não precisa reportar o nosso pensamento para a África. Aqui num bairro próximo tem gente que está atravessando essa condição. Ora, nós estamos no meio de uma pandemia. Ora, nós estamos talvez já saindo, mas só que o perigo ainda existe. E ao passo em que nós estamos aqui com a mão para cima, dando glória a Deus e aleluia, sendo cheios de Deus e sendo achados por Ele, tem gente que não tem como respirar. Tem gente que está precisando de uma ajuda. Tem gente que, se pudesse, daria tudo o que tem para poder estar sentado onde você se encontra, mas não consegue, não pode. Se isso for motivo, eu te convido a levantar a tua mão e dar um glória a Deus. Porque quanto a mim, quanto a você, o Senhor nos deu essa condição de podermos aqui estar, e por isso lhe somos gratos. Não somente isso, mas tem aqui também um outro dado, um dado cataclísmico, que é, Jesus Cristo vai dizer: e haverão terremotos, maremotos. Se nós puxarmos, pois, eu fiz uma breve pesquisa, e estabelecemos uma régua do tempo de 100 anos, e fizemos, pois, uma contagem regressiva, nós vamos perceber claramente que a frequência, a quantidade desses abalos sísmicos estão aumentando gradativamente, a ponto de chamar-nos, pois, a atenção. E que é uma prova para que nós não precisemos entrar em dados científicos aqui. Quem imaginaria que em pleno Brasil a terra tremeria? Quem imaginaria que o Brasil seria abrasado por um abalo sísmico? Pois bem, até na nossa nação, na nossa terra, que não está sobre nenhuma calota que ocasionaria tal acontecimento, até aqui a terra já tremeu e está aumentando esses fatos do decorrer dos anos. Então isso não é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo batendo na porta do meu e do teu coração, dizendo: eu estou mais próximo hoje do que ontem. Eu estou mais próximo hoje do que ontem. Muito bem, mas entenda o que está acontecendo aqui. Ao passo em que Jesus Cristo pode contar com você nesse momento, ao passo em que nós estamos sendo cheios de Deus, nesse momento tem uma grande multidão lá fora que não pode contar com essa riqueza. Mas eu gostaria que alguém entendesse que Jesus Cristo está falando: eu conto contigo, abre a tua boca, não estejais pois tímidos, não estejais pois ansiosos acerca de coisa alguma, somente chega para alguém e fala do meu amor. Só pode apresentar aquilo ou alguém que você conhece. Jesus está se apresentando para alguém de uma forma diferente nessa noite. Então vai lá e apresenta Ele, fala que Ele é, fala
fala o que Ele tem, fala o que Ele faz, e aumente esse número de pessoas que aguardam esse grande dia. Se você está comigo nesse pensamento, eu te convido a adorar a Ele, porque Ele é digno de toda honra, de todo poder e de toda glória. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos além, porque nós falamos de perseguições. Por amor de mim, vocês serão presos, serão perseguidos, vão falar mal de vocês, vão matar vocês. Mas eu olho somente para um homem, me lembro de uma frase apenas que ele vai dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Antes morrer na presença dEle, valorizando o sangue dEle, do que viver sem ter a presença dEle, a juntar tesouro na terra e o céu nem sabe que eu existo. Valorizemos o sangue, o sacrifício e aquilo que Ele fez, porque Ele começou, mas conta comigo e com você para dar continuidade. A pergunta é: até quando? Até que Ele volte. Quem está sentindo a presença de Deus? Nós vamos além. Além de ser perseguido, haverá um surgimento de falsos profetas. A gente poderia falar 15 dias sobre isso. Isso é pessoas dizendo serem porta-voz de Deus, falsos líderes religiosos, falsas igrejas. Só vou alentar para algo aqui que me chama a atenção. Nunca vi dias em que existem tantos profetas. Louvado seja Deus pela vida dos mesmos, desde que eles sejam divinamente vocacionados, desde que eles sejam pelo Espírito Santo instruídos. Porque nós vivemos dias em que ministério não é mais, aos olhos de muitos, uma responsabilidade no qual nós teremos que prestar conta. Ministério é uma possibilidade da gente enriquecer. Ministério é uma possibilidade da gente ter destaque diante dos homens. Ministério é uma possibilidade da gente, de fato, se sobressair diante dos outros. Mas eu olho para um que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele abre a boca e vai dizer: eu vim para servir. É esse mesmo Cristo que vai dizer: sem mim nada podereis fazer. Dá para entender? Vivemos dias em que a nossa geração está sendo iludida, onde muitos acham que dom salva, e dom não salva. O fato de você ser pregador, o fato de você ter dom de profecia, o fato de você cantar, o fato de você adorar, o fato de Deus mostrar para você o que tem dentro do céu, não faz com que você seja salvo. O fato de Deus mostrar para você o que está acontecendo na vida de A, de B, e falar para você o número do RG, do CPF, e mostrar para você a placa do carro, isso não significa absolutamente nada, porque dom não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus são os frutos. Frutos fala de caráter, caráter fala de alguém que de fato tem a sua vida transformada. Por isso mesmo, camarada, ele prega, ele sapatia, ele canta, ele corre, ele soa a camisa, ele faz o barulho, faz a propaganda dele. Mas uma coisa é pregar, outra coisa é viver o que se prega. E é isso aqui que eu sinto falta. E nós estamos falando de jovens. Meu amado, minha amada, meu amor, deixa eu dizer algo para ti. Procure aquele obreiro que more mais perto da sua Bíblia. Procure aquele pregador que seja mais parecido com Cristo. Caso contrário, você corre o risco de tomar alguém como exemplo que não é exemplo para você e nem para ninguém. Dom não salva. Você pode repetir isso comigo? Dom não salva? Eu esqueci. O que não salva mesmo? Vamos passar que o tempo já foi. Outro sinal: esfriamento do amor na igreja, na família e na sociedade. A palavra amor, na sua raiz hebraica, se a gente puder fazer o resumo da síntese, significa o seguinte: doar, se dar, se doar. Se alguém pensa que ama e não considera se doar, se esvaziar, então esse ainda não conheceu o conceito do amor. E para que nós possamos entender isso,
nós vamos nos lembrar do que está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu amo, então eu me esvazio de mim mesmo e eu passo a ser segundo plano. E então aquele que está próximo de mim, eu vou entender do mandamento, eu tenho que amá-lo como a mim mesmo, só que eu sou segundo plano. Deus deu exemplo disso. Quem é que pode compreender e celebrar isso falando amém? E quando a noiva se distancia desse conceito, nós vemos o esfriamento na igreja. E a gente começa a ver disputas na igreja. A gente começa a ver briga na igreja por causa de carteirinha, por causa de cargo, por causa de cadeira. A gente começa a ver ministérios disputando, se degladiando, quem prega mais, quem prega menos, quem canta mais, quem canta menos. E Jesus Cristo está falando, é o mesmo corpo. Tem trabalho para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Eu e você ficar batendo a cabeça aqui dentro, as pessoas continuam com sede lá fora. A gente cai no engano achando que oportunidade é só quando tem o microfone na mão, mas a Bíblia diz pregar em tempo e em fora de tempo. A Bíblia diz. Só que a gente, por não entender o conceito de ministério, que é responsabilidade, a gente começa a entender de forma errada. E começa a tomar parâmetros estranhos. Mas o Senhor Jesus Cristo nos traz aqui essa noite para abrir o nosso entendimento. Porque perto está o dia em que nós seremos cobrados de tudo isso. Quem entendeu, fala amém. Para terminar, reta final. A pregação universal do cristianismo e o ressurgimento da nação de Israel. Deixamos isso daqui por último como está, último ficará, e a gente vai entrar na reta final. Olha isso daqui, santos. E quando esse evangelho for pregado a toda tribo, língua e nação, e quando esse evangelho alcançar os extremos, e quando não houver mais ninguém que poderá dizer, eu nunca ouvi, nós temos que considerar alguma coisa aqui. Primeiro, Deus dá testemunho de si próprio. É verdade que Deus conta comigo e com você para anunciar, mas se necessário for, Deus se apresenta para alguém. Se necessário for, para isso existe a epifania. Se necessário for, para isso existe a manifestação da glória de Deus. Se necessário for, a alma do homem clama pelo sobrenatural. E se não houver quem ensine, o próprio Deus, por aquele coração, vai mover a situação. Portanto, cabe a mim e a você prestar atenção no seguinte. Eu não tenho que me preocupar em estar preparado naquele grande dia. Eu tenho que me preocupar em estar preparado agora. Aí o glória a Deus vai sumir, é claro. Oh, cadê o aleluia? Olha que silêncio. Tinha uma igreja pentecostal, não tinha aqui na sede? O fogo estava descendo. Tinha uma juventude aqui que, meu Deus, era um braseiro só. Só que aí Jesus Cristo está dizendo o seguinte, muitos querem mudança, mas pouco querem mudar. Jesus Cristo está dizendo o seguinte, para mim, para mais alguém, muitos querem cobrar, mas não querem ser cobrados. Jesus Cristo está dizendo o seguinte, para mim, para mais alguém, muitos querem ensinar, mas não querem sentar para aprender. Jesus Cristo está dizendo o seguinte, para mim, para mais alguém, enquanto nós não entendermos os conceitos que Ele deixou na sua palavra, nós estaremos e nos manteremos longe dEle, mas não é essa a vontade de Deus. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Para terminar essa parte, e o reconhecimento da nação de Israel. Historicamente, nós sabemos do voto Minerva, 1948, Oswaldo Aranha, o brasileiro, que, por sua vez, esse deu o último voto, para que a nação de Israel fosse reconhecida como povo, como nação, e assim se estabeleceu. Porém, politicamente é uma coisa, espiritualmente é outra. Deixa para uma outra
uma outra data, para a gente poder voltar nesse assunto, porque o tempo não nos permite. Mas quem está entendendo até agora, fala amém. Jesus Cristo vai dizer o seguinte: mas acautelai-vos, pois, este é apenas o princípio das dores. Então algo aqui me chama a atenção, e alguém mais antigo vai dizer, faz os cabelos se arrepiarem. Sabe por quê? Está começando assim, e é só o princípio. E se engana quem acha que vai melhorar. Marcos, que palavra dura? Não, duro é ter uma vida sem Jesus. Duro é morrer sem salvação. Duro é ver a igreja ser arrebatada e você ficar para contar a história, sem contar com a ajuda do Espírito. Isso é dureza. Mas enquanto nós estivermos aqui, precisamos entender que Deus corrige a quem Ele ama e açoita a quem toma por filho, porque Ele está dizendo: eu quero te ver perto de mim. Princípio das dores. Em alguns minutos, isso daqui, alguém vai dizer, mas Marcos, meu pastor, isso daqui é só dados científicos e nem me faz ver o céu pelo lado de dentro. Tudo bem, eu te respeito por isso, mas eu também te aconselho a prestar atenção de que é a ciência que está corroborando com a veracidade das profecias, sobretudo ao cumprimento da promessa das promessas, que é, daqui a pouco um povo vai sumir. E pode ser agora. E se for agora, como ele me encontraria? E se for agora, como ele te encontraria? E o glória, quem sabe, vai aumentar nessa hora. Olha isso daqui, meus amores, e para terminar, vou fechar a Bíblia, senão eu vou me empolgar. Eu confesso que eu estou empolgado. Vou até guardar a toalhinha. Minha esposa já deu uma olhada para mim meio de canto. Eu conheço esse olhar, eu conheço. Para que tenha arroz doce ainda essa noite, eu vou vigiar. Olha isso daqui, meus amores, que negócio interessante. Tudo isso daqui nada mais é do que Jesus Cristo nos alertando, abrindo os nossos olhos para algo maravilhoso que está para acontecer, para algo que Ele destinou para mim e para você, onde a glória de Deus está alvejando a minha e a sua vida, e ela sabe o nosso endereço, ela sabe o que a gente precisa. Posto isto, existe um vazio que o dinheiro não preenche, a aliança mundana não preenche, o destaque diante dos olhos do homem não preenche. Esse vazio só é preenchido com a presença de Deus. E Jesus Cristo me convida e te convida agora para que nós sejamos cheios da presença dEle. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora. E seja cheio dessa presença. Seja cheio dessa essência que não te deixa vacilar, que abre os teus olhos e que sobretudo mantém viva na minha e na sua mente a esperança de que em qualquer momento nós seremos tomados para estarmos com Ele para todo sempre. Com os olhos fechados eu te convido a levantar as duas mãos e bradar comigo dizendo: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, porque Ele está dizendo: estou vindo, estou chegando, cedo venho, e nas minhas mãos eu trago o galardão para entregar nas mãos de cada um segundo as tuas obras. Por isso o vosso esforço, por isso o vosso trabalho no Senhor não é vão, porque para ti já está preparado um tesouro no céu, e Ele está dizendo: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Anergue me astar, que lavastar, que me assobevacia. Em poucos minutos eu gostaria só de dividir alguma coisa com os irmãos, que é o seguinte: Jesus Cristo se manifestou, venceu o pecado, venceu a morte, abrindo para nós a porta do céu. Mas Ele não força ninguém, Ele só entra onde Ele é convidado. Convidando, pois, Ele entra, faz morada, estabelece morada, muda o que precisa ser mudado, melhora o que precisa ser melhorado, e nos ajuda a alcançarmos a estatura de varão perfeito. Perfeito. Olha isso daqui agora. Está escrito que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, com a trombeta de Deus,
E crente não tem medo da morte. E eu vou dizer por quê. Porque escrito está. Porque os que morreram em Cristo. Aleluia. 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 Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E a certeza da salvação, a convicção está nisso. Paulo vai deixar muito claro. E depois nós, ele se contava. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles, arrebatados, a encontrar o Senhor nos ares, e com ele estaremos para sempre. Paulo vai ainda escrever aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 52, e vai falar detalhes acerca desse acontecimento, em um abrir e fechar de olhos. O que vai acontecer em 7 milésimos de um segundo? Se ouvirá a última trombeta, e no ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão transformados, e nós juntamente com eles seremos glorificados, arrebatados, e seremos tomados pela glória, e de lá ninguém nos tirará, porque não haverá choro, não haverá morte, não haverá sofrimento. E ele vai dizer, ele vai olhar para mim, para você, e vai falar: benditos, filhos do meu Pai, entrai para o reino que para vós está preparado desde antes da fundação do mundo. Quem deseja, quem contempla, quem sente essa presença, eu te convido a abrir a sua boca e adorá-lo, porque ele é digno. Mas para quem tem uma nova vida, essa alegria só aumenta. Já nos daríamos por satisfeitos, já nos daríamos por felizes, mas Jesus está falando, está só começando. Jesus está dizendo, está só iniciando, porque na minha presença eu surpreendo você, mas não sou surpreendido por ninguém, porque olha isso aqui: arrebatados como seremos, a encontrar o Senhor nos ares, conduzidos pelos anjos. Tente imaginar um brado dizendo: levantai as vossas cabeças. Levantai as vossas cabeças, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Alguém vai perguntar: quem é este? O Rei da Glória. Alguém vai responder: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E alguém ainda vai dizer: ele não vem sozinho, ele não vem sozinho. Pergunta para mim: quem aqui vai vir? Olha para o lado e fala: você estará comigo lá. Quem acredita nisso ainda? Quem deseja isso ainda? Mas está só melhorando. Deus, meu Deus, eu sinto a tua presença aqui. Oh, glória. Não basta ser arrebatado, não basta ser glorificado, não basta ser transformado, não basta ser recepcionado, recebido. Ele ainda vai falar: lhe falta uma coisa, lhe falta ser galardoado. Seremos levados a um tribunal onde só os santos salvos ali estarão presentes. Como vai ser? Não me pergunte. Como que é a localidade? Tão pouco. Mas eu desejo estar lá o quanto antes. Tente imaginar de alguma maneira. Vem você aqui. Diante de todo o exército de santos, de salvos, o exército do céu. Está vendo ela? Olha o que ela passou. Olha o motivo que ela teve para desistir. Está vendo ele? Olha o que ele passou. Olha o motivo que ele teve de jogar tudo para cima. E olha quem achava que ele ia desistir. Mas olha o que o meu espírito fez, intercedendo com gemidos inexprimíveis. E olha o que aconteceu agora. Quando parecia que ela ia cair, quando parecia que ela ia permanecer caída, o meu espírito foi lá, levantou, reergueu, e olha ela de pé, olha ele de pé, e olha o que eu operei na vida dela. Olha, porque ela não desistiu, foi fiel até o fim. Por isso ela está aqui, e da minha mão ela recebe essa coroa e esse galardão. Quem é que consegue dar um glória? Mas está só começando. Está só começando. Remaia, Kalima, Shimabaki Masayo. Todos galardoados. Entenda que os santos do Antigo Testamento estarão lá.
Só que agora tem uma repartição aqui. Porque os santos do Antigo Testamento são salvos, são heróis da fé. Mas noiva é a igreja. Eu daria um glória mais alto. Sai daqui e vamos para o outro pavimento, onde está posta uma mesa. Fato esse que será chamado, evento esse que será chamado as bodas do Cordeiro. Era noiva, agora é esposa. Era noiva, agora é esposa. Era noiva, agora é esposa. Para sempre. Está formalizado. Quem vai se assentar nessa mesa? Olha para o lado, fala assim, você vai estar lá. Olha para o outro lado, fala assim, você também. E se ele se alegrou e deu um glória, você não deixa barato, dá um aleluia mais alto que o glória dele. Sabe por quê? Porque o negócio vai ser muito sério. Sabe por quê? Quem sabe ali nós vamos nos olhar, nós vamos nos reconhecer, porque teremos a nossa memória parcialmente preservada, mas os nossos sentidos estarão preservados, sobretudo a nossa gratidão. E quem sabe olharemos um para o outro e diremos em voz bem alta: valeu a pena! Mas está só começando. Está só começando, meu amor. Está só começando, meu filho. Depois disso, e eu termino agora. Eu queria ficar aqui mais uns 6 anos. Vou até guardar o telefone, mais uma prova que eu preciso comer arroz doce ainda essa noite. Olha, olhou para mim de novo. Intercede, pelo amor de Deus, pela vida desse branquelo. Olha isso aqui, meus amores. Agora, Jesus Cristo. Alguém vai perguntar assim, mas quem vai ser servido primeiro? Isso mostra, né, como a gente ainda está preso em algumas coisas daqui da terra. Estamos embaraçados. Jesus fala, não, lá é glorificado, lá não tem mais esse tipo de pensamento. Sobretudo, só existe um que é onipresente. Todos serão servidos ao mesmo tempo pela mesma pessoa. Meu rei. Se não deu um glória agora, vai dar glória nunca mais. Olha isso aqui. Como imaginar o dono da vida, o rei da glória, olhando para ti e falando assim, ó, come e bebe. Quem sabe à sua direita estará João, quem sabe à sua direita estará Pedro, e quem sabe ele olha para você e fala assim, já com um novo nome, fala assim, ó, ele disse lá na última ceia, que a próxima seria aqui. E foi melhor do que eu pensava, sabe por quê? Agora não tem só nós 12, agora tem toda essa multidão. Mas está só começando. Está só começando. Esse mesmo que vai te servir, esse mesmo que vai te recepcionar, esse mesmo que te lava com sangue, esse mesmo que te enche do Espírito, esse mesmo que te usa para fazer a diferença, esse mesmo que está dizendo, quero você mais perto, esse mesmo que está dizendo, eu quero matar a saudade, é esse mesmo que vai olhar para a noiva, que agora é a esposa, e vai arregimentar dizendo o seguinte, venham, porque agora nós temos algo para fazer. E entenda o exército dos santos do Antigo Testamento, louvando e adorando a Deus, dizendo assim, louvado seja o Cordeiro, porque Ele é santo desde sempre e para sempre, e louvado seja Deus pela sua esposa que lhe acompanha. Sabe por quê? Ele vai nos arregimentar e vai dizer o seguinte, temos algo para fazer, porque ao passo em que no céu, em um período de 7 anos, o que acontece? Somos galardoados, somos servidos. Na terra tem um período chamado tribulação, e que quando nessa contagem regressiva bate 7 anos, o que acontece? O anticristo junta todas as ações com ele aliadas para dizer, vamos acabar com Israel. É quando aí o engano se enganou, porque Deus já tem tudo preparado na sua mão. Entenda isso aqui. Ele vai falar, minha esposa, desçamos, e ele se sobe num cavalo branco, e nós também teremos um cavalo branco, só que ele vai na frente, e nós vamos olhar na tua coxa, vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, fiel na batalha. Ele vai dizer, vamos descer. Entenda, está só começando.
termino agora. Queria ir, mas o tempo já foi. Olha o Espírito Santo falando para você. Sabe você que ora quietinho? Sabe você que faz a obra, a mão direita faz, a esquerda não vê? Sabe você que não se preocupa com o holofote? Sabe você que não se preocupa em seu rosto estar ou não no banner? Sabe você que não tem aliança com o presidente, com o pastor, com o cantor, mas sua aliança é com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito? Será um dia de grandes surpresas, onde Ele fará do menor o maior, porque aquele que servir aqui e for o menor aqui, lá será o maior. Vamos lá? Se lembra dos galardões? Termina agora. Jefferson, para de olhar para mim desse jeito, eu estou com medo, meu pastor. Pastor Valdir, olha para o Jefferson, não olha para mim não, eu estou com medo também. Termina agora, olha isso aqui. O rei vai dizer o seguinte: nós vamos descer, vamos socorrer Israel. E nós, com o senso de justiça, vamos falar: Senhor, deixa eu acabar com a raça. Ele vai falar: nessa peleja eu não terei de pelejar. Com o sopro da minha boca eu vou acabar com tudo. Olha isso aqui. Aí ele vai olhar para mim, vai olhar para você e vai falar assim: ó, chegou a hora do quê? Vamos reger as nações com vara de ferro. E você vai se assentar no trono comigo e vai reinar comigo durante 1000 anos. Num governo perfeito chamado milênio, onde Satanás será preso, onde a humanidade vai ver em você o exemplo de como ela deverá se tornar se for fiel até o fim. Entende isso daqui? E a gente termina agora. Que negócio interessante, para a glória de Deus. Mas quem é que vai mandar mais, quem é que vai mandar menos? Primeiro que não vai ter essa disputa, porque somos glorificados. Mas aquele que trabalha mais, o que terá mais galardões. É uma lógica, é um pensamento meu. Pensamento meu. Mas será um prazer te obedecer. Será um prazer te servir. Será um prazer ser comandado por você. Em corpos glorificados e todos nós debaixo das potentes mãos do Eterno para todo sempre. Quem recebe essa palavra? Está só começando. Sabe como vai continuar? Outro dia a gente conversa, porque o tempo acabou. Posso orar? Você consegue se colocar de pé? Você pode, por bondade, se colocar de pé. Está só começando. Ainda tem uma santa cidade que desce do céu, uma noiva ataviada. Ainda tem, céus e terra se passaram e o mar já não existe. Eita, meu Deus. Aleluia. Ainda tem muito mais para acontecer. E está só começando. E a pergunta é: vale a pena ser fiel a Deus? Nós vamos concluir agora. Sabe por que vale a pena ser fiel a Deus? Porque para aquele que entregou a sua vida para Jesus e que entendeu esse processo da salvação, da justificação, da regeneração, da santificação, sem a qual ninguém verá Deus, a vida eterna para você já começou. O que é a morte? É só uma amiga. Se eu morrer agora, tem um monte de santos te aguardando lá no paraíso. Eu vou ficar no paraíso até quando? Até aquele grande dia. E nós estaremos junto com aqueles que alguém vai dizer: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E quem estiver vivo vai ser glorificado junto conosco. E seremos arrebatados. Quem ainda deseja, almeja esse grande momento, adore a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E que esta palavra seja motivação para mim e para você a cada manhã. Sempre que o inimigo quiser bater a porta, quem vai atender vai ser Jesus e vai dizer: já tem gente, está ocupado. Louvado seja o nome do Eterno para todo sempre. Feche os teus olhos, levante a tua mão, vamos orar. Pai santo, fiel, de misericórdia,
A tua palavra, Senhor, é quem nos fortalece. A tua palavra, pois, é quem nos traz aquilo de recurso que nos é necessário, para que possamos ser encontrados como a tua própria palavra, ó Deus eterno, vai trazer à realidade aquilo que o Senhor espera de nós. Que bem-aventurado o servo que quando o seu Senhor voltar lhe encontrar desta maneira. Portanto, que assim seja. Pai, em nome de Jesus Cristo, como ministro do Senhor nessa terra, como ministro da tua palavra, eu uno a minha fé com os santos que estão nessa tribuna, e em nome de Jesus ministro sobre a vida dos teus amados que aqui estão, um renovo espiritual. Ministro sobre a vida dos teus filhos, ó Deus eterno, um renovo ministerial e um renovo, Senhor, no que tange aos dons espirituais. Pai, aquilo que ele precisa, aquilo que ela precisa, aquilo que essa mocidade precisa, já vista que eles já venceram o maligno, mas é necessário que cumpram a carreira que para eles foi proposta. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude e nos fortaleça, para que então possamos nos encontrar preparados, e ao passo em que marcharmos, ao passo em que avançarmos, possamos ser sal da terra e luz do mundo. E se alguém quiser ver Jesus, que possa vê-lo estampado no rosto desse jovem, possa vê-lo estampado no rosto dessa jovem, pelo que o Espírito Santo é quem identifica acerca destas coisas. E escrito está: o Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor. Onde houver um crente aqui que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, Pai, aleluia, fazendo uso deste momento, dessa comunhão com o céu, nós te pedimos: enche ela, enche ele, batiza com o teu Espírito Santo. Coloca esse novo dialeto na boca dela, coloca esse novo dialeto na boca dele. Enche ele, enche ela, para a glória de Deus, para que ele seja uma ferramenta, para que ela seja uma ferramenta ainda mais aperfeiçoada, em nome de Jesus Cristo, Deus. É o que nós te pedimos. Desde já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu quero te chamar para um particular. Se você recebe essa palavra, se você crê nessa palavra, joga uma mão para cima. Se você aceita essa palavra, joga outra mão para cima. E você tem 1 minuto para abrir a boca, dar glória a Deus e aleluia. Enquanto você adora, Deus faz a vontade dele no meio desta congregação. Está valendo. Deixa Deus te usar. Abre a tua boca, não tenha medo de dar glória. Abre a tua boca, não tenha medo de exaltar. Você veio para quê? Você está aqui para quê? Ele está te perguntando: para que você veio? Mostre para ele o quão você é grato e o quão você está feliz. Continue adorando. Eu vou entregar o microfone, mas a adoração é por sua conta. Deixa Deus te tomar. Aleluia! Enquanto o pastor Marcos toma uma água, porque ainda tem a resposta, eu quero te convidar a louvar. Breve virá, breve virá, breve
aquele povo, quem era? Era o povo de Deus. Quem sabe o refrão? É o hino antigo. Onde está aquele povo barulhento? Me ajuda, Jaque. Oh, aleluia, estaremos juntos com o Cordeiro. Aleluia, falta pouco. Alguém com você vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. E aí vão perguntar: onde está a juventude desta igreja? E aos irmãos do círculo de oração, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar lá em Sião. Aleluia! Oh, aleluia! Nós estaremos com Cristo naquele dia. Não se vê nenhum engano. Oh, alguém com esse lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Oh, aleluia! Quantos podem adorar ao Senhor Jesus? É isso, não dá pra terminar uma EBJ pentecostal. Não dá pra falar da vinda de Jesus sem sentir a presença dele. Não dá pra sermos instruídos pela sua palavra e ficarmos distantes da sua presença, não. É tudo ligado. E nesta noite Deus está fechando com chave de ouro essa EBJ. Nós já fomos ministrados aqui sobre o poder da convivência. É impossível andar sozinho. Deus te chamou para ir e anunciar ao mundo esse evangelho com um irmão ao seu lado. O poder da convivência. Quem somos nós e qual é o chamado que Deus nos confiou? Como identificar o chamado? E hoje Deus falou conosco mais uma vez, falando sobre o começo do fim, explicando para você possivelmente que tinha alguma dúvida sobre o momento que você está passando e qual será o futuro da igreja. Eis aqui a palavra de Deus semeada em nossos corações. E é essa a esperança que nos move. É a esperança de que nós sabemos que tudo isso que Deus está nos preparando é para que possamos viver com Ele eternamente. E vale a pena continuar lutando, vale a pena continuar insistindo, vale a pena perseverar, porque está chegando o tempo. Está chegando a hora em que vão olhar para essa igreja e vai estar vazia. Vai olhar para a sua casa e vai estar vazia. Vai olhar no seu lugar do trabalho e vai estar vazio. E vão perguntar, como é que vão perguntar? Onde está? Onde está aquele povo? E nós estaremos com Ele. Oh, alabandara raba, buricana alabá. Seja para sempre o nome de Jesus. Sente adorando ao nome dele. Sente pensando no céu, se lembrando do céu, porque logo, logo nós estamos no começo do fim. É só o começo. Deus tem muito para nós.
Deus tem muito para você, para sua casa, para o seu povo nestes últimos dias. E glória a Deus que chegamos até aqui. Aleluia! Pastor Marcos, Deus abençoe a sua vida. Pela organização do evento aí, sempre depois da palestra, a gente já emenda as perguntas. Mas hoje não deu. Hoje, aleluia, Deus bradou como as outras sextas-feiras. Mas falar da volta de Cristo não dá. É pegar pesado com nós que o amamos. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Aí a glória é manifestada. Mas eu tenho algumas perguntas aqui que os nossos jovens enviaram lá no link, que foi anunciado, e nós faremos rapidamente. No meu relógio aqui são 21 horas e 9 minutos ainda. Nós não passaremos das 21h30. Portanto, não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Vamos cumprir o horário ali, ó, se Deus quiser, na risca. Mas, se Deus quiser, né? Vai dar certo. Mas eu tenho algumas perguntas aqui, eu quero chamar de volta, por favor, o pastor Marcos, que ele vai concluir a sua participação, depois de já ter ministrado, orado por nós. Temos apenas 3 perguntas aqui. E se chegar mais, segura aí, tá, Dani? São essas 3. E sempre estão ligados ao tema da ministração da noite. Pega o microfone aqui. Aleluia. Então, temos aqui 3 perguntas para fecharmos esse tema de o começo do fim. Primeira pergunta: como você imagina os que ressuscitarão primeiro? Tem um resuminho desse na Bíblia aí, né? Está explicando tudo, mas na visão do palestrante. Perfeito. Em rápidas palavras, quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 15, ele vai deixar muito claro acerca dessa comparação do natural com o sobrenatural, do visível com o invisível, onde ele vai dizer que no momento da ressurreição, onde todos nós seremos glorificados, transformados, nós teremos, pois, uma aparência totalmente diferente, mas, sobretudo, nessa essência, Paulo vai deixar muito claro que aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. Sobretudo, também, temos, para finalizar, gostaria de ter mais 8 horas para falar sobre isso, mas, para a gente poder resumir, sintetizar ao extremo, nós temos aqui um relato na Bíblia, a saber do apóstolo, discípulo amado, nosso amado irmão João, que por sua vez agora deparou-se em um arrebatamento de sentidos com aquele que ele já tinha visto, que ele já tinha presenciado, com um corpo de 100% homem, 100% humano, só que agora ele se depara com o mesmo, só que agora está 100% glorificado. E ele vai deixar muito claro que o seu rosto brilha como o sol do meio-dia, que os seus olhos são como chamas de fogo, que o seu cabelo é branco como a lã, alvo como a neve. Ele está vestido de um vestido de linho fino, com um cinto de ouro nos seus lombos, e os seus pés são como que de latão reluzente, da sua boca sai como que uma espada de 2 gumes. Isso aqui nada mais é do que Jesus Cristo falando para ele: estamos matando a saudade, e eu estou te mostrando como é que você também estará, porque seremos compostos, pois, da mesma glória. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Se cada pergunta ele pregar, vai dar 10 horas. Mas foi respondido? Amém, amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Segunda pergunta. Deus é muito bom conosco. Aleluia. A grande tribulação é o final do fim? Nós costumamos dizer, entre os eruditos, entre os teólogos, que nós temos aqui um grande teólogo hoje na nossa presença, que é o nosso irmão jovem Luiz Gabriel, que ele está, não vou apontar quem é, mas segundo os teólogos, o que vai acontecer? A grande tribulação, ela será o fim do fim? Não. Há um consenso que tange no seguinte: ao final desses 7 anos, haverá, pois, a penúltima grande batalha. Portanto, se é a penúltima, então ela não será o fim.
porque será a batalha do Armagedon, onde, após isso, dar-se-á início a esta dispensação chamada milênio, ou dispensação milenar, onde Cristo vai reinar por 1000 anos, juntamente com você, que será a esposa que vai reinar com ele. Quem acredita nisso ainda fala glória a Deus, ou já esqueceu? Perfeito. Ao passo em que Satanás será preso durante este milênio. Ao final desse período, Satanás será solto por algum tempo, por um curto período de tempo, que a Bíblia não diz quanto tempo será, mas que será suficiente para que ele ainda engane a muitos. E ao final desse período, então, dar-se-á a última grande batalha, que será chamada de Gog e Magog. E então, sim, após isso, nós teremos o juízo final, o julgamento dos julgamentos, e então entender-se-á que esse será o fim. Amém? Amém? Última pergunta. Valendo, e essa daqui valendo é o tão boa panetone. quanto as outras. Tem algum sinal da vinda de Jesus que ainda não aconteceu? Que ainda não se cumpriu? É contigo. Há um consenso também entre os estudiosos dizendo que não há nenhum sinal que haveria de se cumprir que ainda não se manifestou. Porquanto todos aqueles que escritos estão nas Sagradas Escrituras, e nós falamos sobre isso ainda há pouco, todos eles se cumpriram. Porquanto, alguém vai falar, existe a janela 10/40, tem as nações não alcançadas. Todavia, nós não temos controle, não temos como saber, e nós vamos entender isso agora em poucas palavras, se lá entrou ou não o Evangelho. Haja vista que o Evangelho é proibido, as pessoas são presas, as igrejas são subterrâneas, tem tudo isso. Só que nós não temos controle de saber se há ou não um missionário infiltrado, se há ou não alguém que tem conhecimento e que por si só não cansa de falar ou não cessa de anunciar a palavra de Deus. Portanto, há um consenso entre os estudiosos dizendo que todas as nações já foram alcançadas. Portanto, respondendo essa pergunta, eu, Marcos Rodrigues, diria que não há nenhum sinal que ainda deva se cumprir. Portanto, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela vida do pastor Marcos. Uma salva de palmas Glória ao Senhor Jesus por essa noite, por esse momento de ministração. Deus continue abençoando a tua vida. Muito obrigado, Pai. Um novo cumprimento dos crentes. Amém. Deus abençoe a sua vida. Dá aqui esse microfone. Deixa eu brincar. Aleluia. Ainda temos 10 minutos. Posso ouvir amém? Quantos estão felizes e abençoados aqui por essa ministração? Louvo a Deus por tudo que Ele tem feito. Quem esteve aqui nos 3 dias de EBJ? Bom número, glória a Deus. Quem está vindo só hoje? Aleluia, glória a Jesus. Quem veio só 2? Faltou algum? Tem sido um bom público. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós precisamos da bênção de Deus, da orientação de Deus, mas de vocês, para que tudo aconteça. Sem o que Deus está nos proporcionando, sem vocês aqui, fica mais difícil de acontecer. E louvamos a Deus que Deus está permitindo que tudo isso aconteça para que você seja edificado aqui na sede, lá na tua congregação, e nós vemos é só o primeiro passo. Vamos usar esse slogan que o pastor trouxe aqui, é só o começo do que Deus tem para nós. Eu quero chamar aqui uma equipe de louvor, já está aqui, a equipe de apoio com as premiações, com os produtos que vão ser distribuídos após a premiação. E enquanto eles se preparam, eu quero fazer menção de um versículo que eu usei ontem ainda no culto aqui de quinta-feira para ministrar a contribuição com os irmãos. Quem está com a sua Bíblia aí? Todos no EBJ. Abra em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, e verso 9. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com a tua fazenda e com a primícia da tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os seus lagares. Amém? Não quero me estender muito, mas quando a palavra nos diz isso de forma ilustrativa,
honra com a tua fazenda, honra com tudo que você tem. Ele está querendo dizer que você pode dar o melhor ao Senhor também, com as suas propriedades, com os seus bens. Tudo que você tem, você pode depositar aos pés do Senhor. E quando você se dedica a honrar a Deus, também com a sua contribuição, além da sua dedicação à palavra, além de todo o louvor que você dedica ao Senhor, ele diz no verso 10, se encherão os teus celeiros e abundantemente transbordarão de mosto os seus lagares. Quantos aqui querem ser ainda mais abençoados? Ainda mais abençoados. Se manifeste, levante as mãos, adora o Senhor. Você pode fazer um compromisso com Deus nessa noite, de além de sair daqui edificado pela palavra, você pode fazer como a viúva. A viúva deu tudo que ela tinha. Às vezes você tem muito mais do que a viúva tinha naquele momento. E mais alguma coisa você acha que esse dinheiro que está aqui, essa oferta não vai me fazer falta nenhuma, pastor Marcos. Essa contribuição aqui, eu vou dar só essa parte aqui porque depois eu gastar na cantina para ir embora comendo bolo, pastel que tem aí, certo? Amém? É bolo e pastel? É bolo e batata? Que bênção, bolo e batata. Mas é muito melhor você entregar aos pés de Jesus para fazer um voto, para honrar o que Deus te deu, do que investir lá na cantina. Você pode fazer os dois, mas o texto aqui está falando honra a Deus, ao Senhor, teu Deus, com a sua fazenda, com aquilo que você tem, aquilo que Deus te proporcionou. E você pode fazer isso neste momento. Cadê os obreiros aqui? Cadê os diáconos, salvas? Porque além disso, daí depois